A todos eu quero desejar uma boa noite e como estamos iniciando mais uma semana, eu quero desejar também uma boa semana a todos. Mas hoje eu quero falar sobre a Palavra de Deus. Vou começar aqui no livro de Gênesis, capítulo 1 e o verso 27 e 28. Olha, Deus criou o homem porque Ele queria uma grande família de homens semelhante a Ele, semelhante a Deus. Então, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso é muito importante para nós meditar no que Deus diz sobre a palavra de Deus, porque nós pregamos aqui o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, quando nós lemos aqui, queremos levar ao conhecimento de todos de que Deus enviou seu Filho para vir aqui morrer em nosso lugar. Porque Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem para nunca morrer. Não era esse o plano de Deus, de fazer o homem para ele ser mortal. Mas com a queda do homem, porque ele disse: não comerás da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Então, naquele dia, quando o homem caiu no pecado, e nós nós herdamos essa natureza mortal. Então, quando Deus fez o homem, Ele queria ter filhos com a sua imagem, com a sua natureza, com a sua vida. Deus queria ter uma grande família que expressasse na terra a sua glória e autoridade. Embora a vida seja curta em nossos dias, se acaba como um breve pensamento. Deus colocou em nós o anseio por uma vida sem fim, plena de felicidade. Salomão disse que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Imagina só, Ele fez tudo, está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Salomão disse: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. A salvação não era o propósito do coração de Deus. Por quê? Porque Deus fez o homem para nunca morrer. Então ele não necessitava de salvação, ele nunca ia morrer. Então a redenção foi necessária por causa da queda. A queda não foi programada, também não, exatamente, a queda não foi programada para que houvesse salvação. Nós precisamos conhecer qual era a primeira intenção de Deus, qual era o propósito que Deus tinha no seu coração quando criou o homem. Por isso Adão e Eva foram formados à imagem de Deus. Sabemos que cada ser vivo se reproduz segundo a sua espécie. Então, quando Adão e Eva se multiplicassem, reproduziriam filhos à imagem de Deus. Esta seria a família de Deus, uma família de homens e mulheres santos, perfeitos como Deus é. Que glorioso o amor seria o seu propósito. Deus nunca desistiu de seus filhos para viver e nunca morrer. Por isso, depois da queda, Deus envia seu Filho Jesus para trazer um novo propósito, para dar ao homem uma chance de viver sem nunca mais morrer. Jesus existia muito antes de nascer em Belém. Não foi criado, ele era Deus, sempre existiu. Muitos pensam que Jesus é um ser que começou sua vida quando nasceu em Belém da Judéia. Mas isto não é verdade. Todos nós começamos nossa vida quando somos gerados no ventre de nossa mãe.
Antes não existíamos, mas não foi assim com ele. Jesus existia muito antes de nascer em Belém. Não como homem, mas como o Verbo de Deus. O Verbo foi criado, ele era Deus, sempre existiu e fez todas as coisas. Notemos uma coisa, quando Jesus começou, no catolicismo, por exemplo, tem as pessoas quando chega a véspera de Natal, porém o Natal não é 25 de dezembro, é bom entendermos isso. Isso foi dogma da Igreja Católica de colocar o dia 25 de dezembro para ser o dia de Natal, do nascimento de Jesus. Então eles dizem assim, Jesus vai nascer em nosso coração, vai nascer em nossas vidas. Jesus, o menino Jesus de Praga vai nascer novamente. Então preparemos o nosso coração para esse momento, o nascimento do Filho de Deus. Não! Jesus já nasceu há 2021 anos atrás. Então, hoje nós comemoramos, por exemplo, porque aprendemos no calendário gregoriano o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, mas porém não é a data certa. Todos nós, seres humanos, temos planos e buscamos cumprir esses planos ao longo de nossa vida. Você sabia que Deus também tem um plano? Para entendermos o plano de Deus, precisamos conhecer três coisas. Três coisas. Conhecer primeiro o homem, depois conhecer a Cristo, depois conhecer a igreja. A Bíblia diz que o homem foi criado como um vaso, um recipiente. No livro de Romanos, capítulo 9, verso 23 e 24, diz que desse a conhecer em vasos de misericórdia, os quais somos nós. Isso quer dizer que somos vasos para conter Deus como vida e tudo para nós. Deus criou o homem de um modo diferente de toda a criação. Ele criou o homem à sua própria imagem. Imagina, você parece com Deus. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26, na parte A, diz, tal qual a luva é feita à imagem e semelhante da mão, com o propósito de conter Deus. Igualmente o homem foi criado à imagem de Deus, com o propósito de conter Deus. Por isso que nem conhecimento, nem riquezas, nem prazeres, nem realização nenhuma pode satisfazer o homem. Isso prova que somente Deus dentro de nós pode nos satisfazer. Que lindo, né? Imagina, vou repetir. O propósito de Deus é conter Deus. Igualmente o homem foi criado à imagem de Deus com o propósito de conter o próprio Deus. E por isso que nem conhecimento, nem riquezas, nem prazeres, nem realização nenhuma pode satisfazer o homem. Isso prova que somente Deus dentro de nós pode nos satisfazer. Mas onde Deus quer entrar? Para sabermos a resposta, precisamos ver que a Bíblia nos mostra que Deus criou o homem com três partes. Quais são essas partes, hein? Você sabe? Olha, as três partes do homem, espírito, alma e corpo. Está escrito no livro de primeira carta de Tessalonicenses, de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 23, diz, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Íntegros quer dizer dentro dos planos de Deus, para não pecar contra Deus. O espírito do homem foi feito especialmente para conter o próprio Deus, com o único propósito de ser preenchido com ele. O plano de Deus é primeiramente entrar no espírito do homem, depois se expandir para a sua alma e finalmente alcançar o nosso corpo consigo mesmo. Veja,
é o que nos mostra a Bíblia Sagrada. Primeiro Deus fez aquele boneco de barro, do próprio barro. Depois, com a sua mão, ele teceu todos os vasos sanguíneos, estendeu os nervos e a carne e a pele. Bom, estava pronto o boneco. Então, ele soprou no nariz do homem, nas narinas do homem. E esse tornou-se alma vivente. Aí veio o fôlego de vida, quer dizer, o Espírito. E no sopro de Deus também foi introduzido uma alma que veio de Deus e para Deus precisa voltar. Toda alma veio de Deus e para Deus precisa voltar. Agora, a queda. O homem foi criado para conter Deus em seu espírito, criado à imagem de Deus. Assim ele possui uma natureza que capacita a buscar a Deus. Quer dizer, nenhum outro ser vivo sabe ler e escrever. É unicamente o ser humano. O seu espírito criado à imagem de Deus. Assim ele possui uma natureza que capacita a buscar a Deus. Quer dizer, pensa na eternidade. Porém, ao exercer o livre-arbítrio, o homem escolheu não receber Deus como conteúdo. Assim, ele recebeu uma natureza pecaminosa. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3. Pensamos o seguinte: Deus escolheu-nos para ser seus filhos e nunca morrer. Esse era o plano de Deus. Então o pecado entrou no homem e causou a sua queda. O homem que Deus criou pode contê-lo, ficou danificado, não podendo mais cumprir o propósito para o qual fora criado, receber Deus como seu conteúdo. O pecado fez com que o espírito do homem ficasse amortecido. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, por meio de Jesus Cristo. Claro, está em Efésios capítulo 2, o verso 1, a igreja de Éfeso, que Paulo escreveu. Para a igreja de Colossos, está escrito em Colossenses, capítulo 1, verso 21, a mente do homem se rebelasse, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento. No livro de Romanos, capítulo 6, o verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Muito lindo essa parte. Não reine, portanto, o pecado do homem em vosso corpo mortal. Porque o pecado está no homem. Ele é incapaz de levar a cabo as suas intenções benignas. Ninguém gosta de ser avarento. Eu, pelo menos, não gosto, né? E nem invejoso e nem arrogante. Portanto, o homem não pode escapar de sua natureza maligna, como nos mostra. Romanos capítulo 7, verso 20, diz assim: mas se faço o mal que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Muito pesado, né? Os nossos pecados são pecados por palavras, pensamentos e obras. Temos que confessar isso a Deus todos os dias. No livro de Jó, no Velho Testamento, antes dos Salmos, está Jó 42, verso 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Que lindo, né? Apesar da condição do homem, Deus não o abandonou. Pelo contrário, ele enviou o seu único filho para trazê-lo de volta a si mesmo, para viver eternamente.
porque depois de nós partirmos desse corpo aqui, iremos para o encontro do Senhor nos ares e estaremos com o Senhor na eternidade. Então, no livro de Salmos está escrito: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Você não precisa de luz, porque o Senhor é a própria luz que os alumiará. No livro de João, capítulo 3, o verso 16, é um versículo, todo mundo sabe esse versículo de cor. Todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é a provisão de Deus para a humanidade, para trazer ao homem de volta a Deus. Cristo é o Salvador que foi enviado por Deus ao mundo para solucionar os problemas da vida humana. Quer dizer, Deus quer nos tornar a vida para nunca mais morrer. Todo homem, toda mulher, todo ser humano vai ressuscitar novamente. No livro de Daniel, capítulo 12, está escrito que ressuscitarão uns para salvação e descanso eterno e outros para vergonha e desprezo eterno. No livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29, Jesus repete as mesmas palavras a Nicodemos. Então, uns ressuscitarão para vida e descanso eterno, e outros para desprezo e vergonha eterna. O segundo passo para entender o plano de Deus é conhecer a Cristo, quem Ele é e o que Ele fez. Primeiramente, Cristo é Deus, vindo como um homem para cumprir a obra de libertação do pecado a nosso favor. A queda fechou o caminho e tornou impossível ao homem ir até Deus para ganhar vida. Então Deus em Cristo veio até o homem para a sua vida pode agora ser introduzida sem reservas em todos aqueles que creem. Entretanto, antes que possamos receber essa vida, Deus tem que resolver o nosso problema do pecado. Quer dizer, aqui Deus tem que resolver. Não, quem resolve isso somos nós mesmos, deixando o pecado de lado, deixando a imoralidade de lado, deixando os crimes de lado, deixando as drogas de lado, deixando o homossexualismo de lado, deixando todo tipo de pecado. E aí sim, aceitando a Cristo como Salvador, você terá o direito na vida eterna. Por esta razão, a morte de Cristo tem o aspecto da redenção. Deus agora tem uma base sobre a qual Ele pode introduzir vida a nós. E nós também temos uma posição apropriada para receber ousadamente essa nova vida da parte de Deus. Através de Cristo, através da morte de Cristo. Em 3 aspectos, João 1:29 diz: como o Cordeiro de Deus, ele morreu para tirar o pecado do homem. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Como a serpente de bronze que tinha sido levantada, ele morreu para esmagar a antiga serpente, Satanás, para tratar com o veneno da serpente, a qual está na carne do homem, sua natureza pecaminosa. João 3 e o verso 14. Essa parte de serpente, talvez você não entenda o que quer dizer a serpente. Moisés, quando estava conduzindo o povo no deserto, e o povo só rebelando, adorando, construindo imagens de escultura, bezerro de ouro para adorar, dizendo que é Deus. E Deus não aceita essa tal coisa.
Então Moisés, o povo, aí deu uma serpente, um enxame de serpentes, de cobras venenosas, e estava ofendendo, mordendo as pessoas, e as pessoas morrendo demais, muita gente morrendo. Moisés clamou a Deus, e Deus disse para ele: olha, Moisés, você levanta aí uma serpente de metal, e bem alta, bem no cume do monte, bem alta, de maneira que onde vocês estejam olhando e veja ela lá. Então, quando o homem for picado por essa cobra, ele olha para aquela imagem e o veneno não lhe fará mal algum. Então aqui, como ele faz a comparação, como a serpente de bronze que tinha sido levantada, então ele, Cristo, né, morreu para esmagar a antiga serpente, que era Satanás, que introduziu na Eva o desejo de ser como Deus e introduziu a ela o desejo de comer da fruta. O Satanás quem fez isso. A serpente, ele morreu para esmagar a antiga serpente, Satanás, e para tratar com o veneno da serpente, o qual está na carne do homem, sua natureza pecaminosa. João 3, verso 14. Agora vamos ver no mesmo livro de João, capítulo 12, o verso 24, também está escrito, como um grão de trigo, ele morreu para liberar a vida divina para dentro do homem. Eu vou explicar melhor essa situação. Porque quando no Antigo Testamento o sacerdote tinha lá a tenda da congregação e tinha lá os lugar santo, que era o lugar que se praticava o sacrifício de ovelhas, de animais, pelo pecado das pessoas. Então, os sacerdotes faziam aquilo, matavam o animal, espargiam o sangue sobre uma fogueira, e ali tocava fogo, e ali era consumado, era perdoado o pecado do homem. E tinha o lugar santo dos santos, onde o homem, somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano para oferecer sacrifícios a Deus. Somente o sumo sacerdote, ninguém mais. Mas na morte de Cristo, ali quando ele expirou, está escrito no capítulo 28 de Mateus, quando ele expirou na cruz, então está escrito que houve trevas sobre toda a face da terra. As pedras, a terra tremeu, as pedras se fenderam, e depois da ressurreição dele, muitos corpos de pessoas que já tinham morrido ressuscitou, voltou a viver. Então ali estava, então quando ele, nesse momento, abriu-se o véu, sem auxílio de mãos humanas, rasgou-se de alto a baixo, abriu-se o caminho. Agora o homem pode falar com Deus, diretamente com Deus. Ele não precisa mais de sumo sacerdote para falar com Deus. Nós mesmos podemos introduzir a nossa voz e clamar a Deus do nosso jeito, o que nós precisamos. Então eu vou repetir o capítulo 12 de João e o verso 24. Como um grão de trigo, ele morreu para liberar a vida divina dentro do homem. Se o grão de trigo caindo na terra morrer, ele fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Como Deus entra no homem? Agora eu te pergunto, como Deus entra no homem? Quem sabe responder? Deus um dia se fez carne e nasceu como um homem chamado Jesus. Teve na terra um viver humano, perfeito, sem pecado. Por 33 anos e meio morreu na cruz pelos nossos pecados.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida para entrar no espírito do homem, regenerando-o. Através da morte de Cristo, nós somos regenerados. Agora eu vou voltar um pouquinho sobre o livro de Romanos, sobre o livro de Coríntios, quer dizer, capítulo 15 de Coríntios, como se vai se dar a ressurreição da nossa carne. Porque se nós, irmãos e amigos e colegas e povo que me assistem, se nós esperamos a Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo escreveu isso, e é verdade. Porque nós cremos a Cristo, recebemos Ele para ter vida eterna, para estar com Deus um dia e nunca mais morrer. Então, eu vou ler aqui no livro de Romanos, capítulo 15, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serem verificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e potestade e força. Paulo faz aqui, eu não vou ler o versículo, Paulo lê aqui um versículo que diz assim, ele compara um grão de trigo, ou seja, um grão de milho, por exemplo, você põe ele na terra e ele fica por 3 dias e sai aquele broto novamente. E vai nascer um pé, seja de milho, seja de trigo, vai nascer um novo pé daquele mistério, daquela planta. E ali ele cresce e vai dar mais frutos. Assim é a nossa ressurreição. Nós somos plantados na terra e depois, na ressurreição, nós ressuscitaremos um corpo. Só que como aquele corpo que era seco, lá por exemplo o grão que foi plantado, não somos mais aquele grão seco. Nós somos ressuscitados incorruptíveis. Quer dizer, não temos essa natureza aqui de desejar a mulher do próximo, desejar um negócio, de passar a perna no nosso vizinho, de fazer as coisas que não convém. Nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível, não vamos mais ter esses pensamentos malignos, não. Vamos ressuscitar para Deus, para sermos fiéis ao Senhor, para sermos corpos incorruptíveis, para estar um dia, para nunca mais morrer na presença de Deus. Então foi para isso que Jesus veio, porque Deus não desistiu de nos dar vida eterna. Porque como dissemos lá no começo, Ele fez o homem para nunca mais morrer. Mas a queda do homem fez com que o homem ficasse mortal. E nós herdamos isso, que foi muito ruim para nós. Mas Cristo veio para retornar a nossa vida, quer dizer, Ele é o primeiro que ressuscitou. E através da ressurreição de Cristo, nós vamos ressuscitar também.
E aí a nossa vida nunca mais vai morrer. Quer seja a pessoa salva ou quer seja a pessoa condenada. Porque os que vão para o inferno também não vai morrer, vai ser tormento eterno. A Bíblia diz que vai ser um tormento eterno e que nunca mais lá haverá choro e ranger de dentes. Então lá vai ser tormento eterno, eternamente no inferno. Então cabe a nós voltar para Jesus, arrepender dos nossos pecados, todos os dias estar confessando a Deus e pedindo a Ele perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, para estar com Ele eternamente um dia, porque o Senhor é misericordioso. Ele não trata nós segundo os nossos pecados. Você já imaginou este mundo da maneira que está? Nós às vezes comparamos o mundo de hoje com Sodoma e Gomorra. Você já imaginou no mundo de hoje, se Deus fosse tratar nós segundo os nossos pecados? Deus já teria fulminado esta terra, não tinha ninguém mais. Mas Deus é misericordioso, Ele continua nos dando a chance de arrependimento para que nós possamos estar com Ele um dia, eternamente com Ele. É o alvo do homem. Você já imaginou? Nenhum ser vivo quer morrer. Ninguém quer morrer. Sabe por quê? Porque Deus fez o homem para nunca morrer. Mas a queda permitiu que o homem fosse levado à morte. Então, Deus é eterno. Deus quer que nós voltamos a viver eternamente, mas eternamente com Ele, na glória. Porque o inferno não existia, passou a existir, porque você vê lá no livro de Jó, quando Satanás beirando Jó, Deus disse para ele, quem é você? De onde você veio? Então ele disse assim, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Então é assim, o Satanás é desta maneira. Então Deus permitiu que o inferno existisse a partir daí, porque até lá não existia. Então que Deus abençoe, eu agradeço a todos que me toleraram nesta palavra, e que se você achar por bem, pode compartilhar por onde você desejar, compartilhe esse vídeo, mostre a palavra de Deus. Eu não posto vídeo para ganhar dinheiro, eu quero que a Bíblia e a palavra de Deus seja divulgada para que todos arrependam-se e cheguem a Deus, para um dia nós todos encontrarmos lá na glória com Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, eu agradeço. Fiquem com Deus.